Olá, a aula de hoje será sobre substantivos compostos. Para entendermos a nossa aula, nós precisamos retomar a um assunto já trabalhado antes. O que são substantivos? Substantivos são nomes que nós damos aos seres, a objetos, às coisas, a animais, a pensamentos. Tudo que possui nome são classificados como substantivo. Mas o assunto de hoje são substantivos compostos. E o que são substantivos compostos? Substantivos compostos são aquelas palavrinhas formadas por duas ou mais palavras para dar um nome a um único ser. Por exemplo, cata-vento. Nós temos a palavra cata, mais a palavra vento, que dá nome a um objeto chamado catavento. Pé de atleta. Temos a palavra pé, temos a palavra atleta, temos a preposição de, para dar nome àquela micose que dá no pé, né? Também conhecido como frieira. Guarda-volume. Temos duas palavras para dar um nome a um lugar onde se guarda alguns volumes, malas, objetos. Água de colônia. Três palavras para dar nome a um perfume, fragrância, cheiro. Então, agora que nós sabemos o que é substantivo composto, vamos trabalhar a flexibilização do substantivo composto. Como ele se flexiona? Quando nós falamos em flexionar, nós estamos falando em modificar. Como é que o substantivo pode modificar? No caso aqui, nós vamos falar especificamente do plural. Então, a pergunta é, como é que nós passamos o substantivo composto para o plural? Primeira dica. Se o substantivo composto é formado por substantivo e adjetivo, essas palavras vão para o plural. Se as duas palavras forem substantivo, as duas vão para o plural. Se tiver substantivo e adjetivo junto, as duas vão para o plural. O que isso quer dizer? Quer dizer que palavras que têm substantivo ou adjetivo, elas modificam, vão para o plural. Mas, se nós tivermos palavras formadas com o uso da preposição, olha aqui a preposição de, qual seria a regra então? Vai apenas o primeiro elemento para o plural. Pé de atleta, pé de moleque, pés de moleque. Água de colônia, águas de colônia. Por quê? Porque nós temos o uso da preposição de. Se há uma palavra composta formada com o uso da preposição de, a regra diz apenas a primeira palavra que vai para o plural. Mas se a palavra for formada por um verbo e um substantivo, o que acontece? Só o substantivo vai para o plural. Veja o exemplo. A caça fantasma. Verbo, caça, que vem do verbo caçar. Fantasma é um substantivo. Caça fantasma, pessoa que procura um fantasma. Logo, se nós temos um verbo e um substantivo, logo a regra diz, apenas o substantivo vai para o plural. Então, fica caça fantasmas. O verbo não vai para o plural. Outro exemplo, o beija-flor. Beija é verbo, flor é substantivo. Se vai para o plural, apenas o substantivo. Verbo não vai para o plural. Um cachorro vira-lata. Uns cães vira-latas. Por que vira-latas? Porque vira vem do verbo virar. Vira é um verbo. Lata é um substantivo. Se há um verbo e um substantivo, apenas o substantivo vai para o plural. Vamos para mais uma dica? Verbo ou advérbio são invariáveis. O que quer dizer isso? Invariáveis quer dizer que não muda, não há transformação. Vai permanecer sempre da mesma forma. Nem verbo, nem advérbio vão para o plural. Mas toda regra há uma exceção, né? E aí você pergunta, mas se numa palavra aparecer os dois, um verbo e um advérbio, nenhum dos dois vão para o plural?
Aí há uma exceção. Se aparecerem os dois na mesma composição, apenas a última palavra vai para o plural. Veja, abaixo, assinado. Abaixo é um advérbio de lugar, está abaixo. Assinado, verbo que está no particípio. São duas palavras que são invariáveis, mas como elas estão juntas aqui, apenas a última palavra vai para o plural. Mas se na palavra tiver um verbo e um substantivo, nós sabemos que o substantivo vai para o plural, mas o verbo não vai para o plural, porque verbo é o quê? Invariável. Então ficaria beija-flor, beija-flores. Vamos a outro exemplo. Sempre viva. Sempre é um advérbio de tempo. E viva é um adjetivo. Nós vimos que advérbio é invariável. E o adjetivo é variável. Adjetivo e substantivo sempre varia, ou seja, sempre muda, vai para o plural. Então fica sempre vivas. Mas se for aquela palavra que na sua origem, na sua própria construção, ela já vem no plural, como é que eu vou transformar para o plural? Vou passar a primeira para o plural? Por exemplo, caça-dote, caça é verbo. Eu sei que não vai para o plural. Então seria o caçadote, ou caçadotes. Como que ficaria no plural? Aí nós estaríamos usando apenas o artigo. Neste caso, modifica-se apenas o artigo, os e as. Se eu refiro-me a algo do gênero masculino, os caçadotes. Se eu refiro-me a algo do gênero feminino, as caçadotes. Outro exemplo, o saca-rolha, o saca-rolhas. No plural fica os saca-rolhas. Porque saca vem do verbo sacar, então não posso passar para o plural. Um verbo e um substantivo junto não vai para o plural. O verbo saca mais o substantivo rolhas não vão para o plural. O verbo não vai para o plural, apenas o que vai é o substantivo. Mas se a formação da palavra já tem um substantivo no plural, eu vou modificar apenas o artigo. Vamos a mais uma dica? Palavras repetidas ou onomatopeicas. O que seriam palavras onomatopeicas? São as onomatopeias. O que são onomatopeias? É quando nós representamos através da palavra um som, um ranger de uma porta, um grito, um arroto, um assovio, representamos um pum, né? Um tic-tac de um relógio. Então, toda vez que nós tivermos uma onomatopeia, a regra diz: apenas o segundo elemento passa para o plural. Tanto as onomatopeias quanto as palavras repetidas. Vamos ao exemplo. Ping-pong. Ping-pong é o nome de um jogo. São duas palavras que representam também uma onomatopeia, né? O barulhinho da bolinha sendo jogada, ping-pong. Então, se está representando o som, logo nós temos uma onomatopeia. E se é onomatopeia, apenas a última palavra vai para o plural. Mas se nós temos uma palavra repetida, formada por duas palavras iguais, a última vai para o plural. Tic-tac, toque do relógio, né? O barulhinho do relógio. Tic-tac, tic-tac. É uma onomatopeia. Logo, a última palavra que vai para o plural. Tic-tacs. Revisando. Vale a pena lembrar. Palavras que variam, ou seja, palavras que mudam. Quais são as palavras que mudam? Substantivos e adjetivos. Palavras que não variam, ou seja, palavras que não vão mudar. Verbos, advérbios e preposições. Lembrando que, se uma mesma palavra for composta por verbo e advérbio, tiver duas palavras do grupo que não variam, aí sim vai haver uma exceção. Apenas a última palavra vai para o plural.
É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais desse conteúdo. Bons estudos, boa semana e revisem as páginas do livro indicado na plataforma. Até a próxima!